Mãe, tá na Geometria Física. Tchau. E aí, turminha, voltamos aqui para mais uma videoaula empolgante, emocionante de física. Eu espero conseguir transmitir a mensagem para vocês, espero que o aprendizado seja efetivo. Gente, dá um joinha aí no vídeo, clica no sininho para receber notificação, aí você já pode estar acompanhando o canal antes de eu indicar as aulas para vocês. Vamos falar hoje de fenômeno da refração. Tá certo? No primeiro momento a gente vai definir o que é refração e num segundo momento a gente vai trabalhar as leis que regem a refração. Tudo bem? Para fazer isso, eu vou usar como suporte esse simulador, tá certo? Do PET da Faculdade do Colorado. Eu indico para vocês, tem muita coisa bacana lá para vocês estarem brincando e aprofundando o aprendizado, tá? Eu vou trabalhar bastante esse simulador com vocês. Joia? O link está aí em cima, clica, vai lá e acompanha. Recomendo tentar fazer os exercícios também no papel, bonitinho, lápis, borracha, e depois você volta para o simulador e simula as condições do exercício, tá bom? É uma recomendação aí que eu faço para vocês. Então, como eu falei, a gente vai definir o que é refração e depois aplicar as leis. Então, temos aqui o indicativo, né? Tirei do dicionário essa definição, dicionário especializado em física. Refração, mudança na direção de uma onda que se propaga em um determinado meio A. Então vamos fazer uma observação aqui. Quando eu ler onda, vocês podem entender luz, porque a luz é uma onda, tá certo? Então se vale para onda, vale para luz. Se vale para luz, vai valer para onda também, tá? Nesse caso aí. Então é o seguinte, mudança de direção quando ela se propaga em um determinado meio A. O que eu quero dizer por meio A? Meio A é qualquer meio onde a luz se propague, tá certo? Esse meio pode ser o vácuo, esse meio pode ser água, óleo, vidro, cristal, quartzo, glicerina. Qualquer meio por onde a luz se propaga eu posso chamar de meio A, tá certo? Geralmente são meios materiais e no caso do vácuo vou chamar só de meio, tá bom? E essa direção, essa mudança de direção da luz vai acontecer somente se ela incidir obliquamente com o meio A. Então ela muda de direção ao passar para o meio B, tá? E a direção da propagação é alterada devido à velocidade, tá certo? Ou seja, a onda só vai sofrer alteração, grava bem isso aí, grava bem. A onda vai mudar a direção de propagação apenas pelo fato da velocidade ser alterada. Isso vai mudar as características da frente de onda, a gente vai ver lá para frente em outra aula isso, tá? Bom, a refração ocorre em diferentes tipos de onda, tá? Embora seja mais comumente associada à luz, que é o nosso caso aqui, tá? E segundo a ótica geométrica, duas leis devem ser satisfeitas. A primeira afirma que estão no mesmo plano. Então peraí, não vamos ler isso aqui não. Vamos voltar daqui a pouco nessa página, porque eu vou primeiro explicar a refração para vocês, o fenômeno, vocês entenderem o que é, e depois eu falo das leis e eu volto para o resto da definição, certo? Bora lá! Gente, para elucidar isso aí que eu comentei com vocês, aqui dois exemplos. Imagina um feixe de luz saindo de uma lanterna, né? Então, olha, o feixe de luz, ao invés de seguir essa direção, ele sofre um desvio. Então esse meio provavelmente é ar, ele não está indicando aqui na imagem, mas esse meio aqui a gente pode considerar ar, e aqui a gente pode considerar água. Conseguem ver a mudança de direção da propagação? Dá para ver que a incidência é oblíqua. E aqui, uma outra condição, um outro exemplo de refração. A posição de uma estrela, ela emite luz, essa luz entra na atmosfera, tá certo? Obliquamente na atmosfera, então ela vem do vácuo e passa para o ar, sofre um desvio. E um observador na Terra vai perceber a luz de acordo com a direção da luz desviada. Então sempre que a gente olha para o céu e está vendo uma estrela, a gente está vendo uma imagem da estrela, a gente está vendo uma percepção da estrela dado a refração da luz dessa na atmosfera, tá certo? Cálculos astronômicos precisos levam isso em consideração e corrigem esse desvio para dar a exata posição dos corpos celestes.
Joia? Bom, agora falando da dispersão da luz branca, graças à refração. Então, observem aqui na figura, ó, a luz branca incide no prisma. Vamos lá de novo. Ó, a luz branca incide no prisma. Ela vai sofrer um desvio na primeira refração, outro desvio na segunda refração. Como vocês sabem que a luz branca é composta pela composição de vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, e cada cor vai ter um comportamento levemente diferente na refração, ou seja, cada cor tem índice de refração diferente, já vamos entender o que é esse índice de refração, o desvio entre elas é diferente. Então, a luz branca, composição de todas as cores, vai sofrer desvios diferentes para cada comprimento de onda ou para cada cor dessa luz. Tudo bem? Ó, e agora, velocidade de propagação da luz. Outro conceito importante, tá certo? Que vocês têm que ter sempre bem gravadinho aí na cabeça. Tá? A velocidade de propagação na luz no vácuo é uma constante física. Logo, ela é invariável, ou seja, tudo pode mudar no sistema, menos uma constante física. Então, esse valor aqui, ele é determinado e invariável. Tá? 2,99792458 vezes 10 a oitava metros por segundo. Porém, a gente vai trabalhar aqui só 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Vamos dar uma aproximada aqui para facilitar as contas. Tá? E em meios materiais, a velocidade da luz será sempre inferior a essa constante. Então, a luz no ar é mais lenta que no vácuo, a luz na água é mais lenta que no vácuo, a luz no óleo é mais lenta que no vácuo. Qualquer meio material propaga a luz ainda muito rápido, mas com uma velocidade menor do que ela é propagada no vácuo, certo? Próximo passo da aula, vamos falar da refringência de um meio, tá? A refringência de um meio é o nome dado à propriedade de um meio em interferir na propagação da luz. Como assim interferir na propagação da luz? Na velocidade, o que a gente acabou de falar. Quando a luz passa por um meio material, a sua velocidade é reduzida em relação ao vácuo. Mas entre meios materiais distintos, elas têm velocidades distintas. Então, a refringência é uma indicação inversa dessa velocidade. Olha lá, quanto maior a refringência, menor será a velocidade. Então, se eu falo para vocês que o diamante é um meio mais refringente que o ar, isso significa que a velocidade da luz no diamante é menor que a velocidade da luz no ar. Entenderam isso? Então vamos lá, de novo. Se o diamante é mais refringente que o ar, isso significa que a luz se propaga no diamante com velocidade menor do que ela se propaga no ar. Certo? E aqui, ó, se o meio A é mais refringente que o outro meio, então a velocidade é menor. O que eu acabei de falar para vocês, aí ele chama de meio A, meio B, eu chamei de diamante e ar. Joia? E o índice de refração, o que é esse cara, né? Então, se a refringência indica a alteração da velocidade, é interessante eu criar um índice, criar uma listagem do como é feita essa alteração. Então, eu vou fazer razão entre velocidades, e isso vai me dar um índice. Eu vou conseguir quantificar a refração, ou vou conseguir quantificar a refringência. Se eu quero fazer isso de forma absoluta, eu tenho que pegar uma constante. E essa constante é a velocidade da luz no vácuo, tá certo? Então, para determinar o índice de refração do meio A, eu vou pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz no meio A, tá? Isso vai me dar o índice de refração do meio A. Combinado? Agora, lembra que a gente falou lá atrás, nenhuma velocidade em nenhum meio pode ser maior que a velocidade da luz. Então, a consequência disso é que o índice de refração dos meios materiais são sempre maiores que 1, tá? É impossível, escreve aí no seu caderno, é impossível a gente obter um índice de refração para meio material igual ou
ou menor que 1, tá certo? Sempre ele será maior que 1. Então, de novo, é impossível obter um índice de refração igual ou menor que 1, pois não existe velocidade da luz em meio material maior que no vácuo, tá? Vamos abrir uma exceção aí. No ar, a velocidade de propagação da luz é muito próxima da velocidade dela no vácuo. É próxima, mas ainda é menor. Mas como para facilitar em exercícios, para facilitar a resolução de problemas, a gente vai entender que a velocidade da luz no ar é muito parecida com a do vácuo. Então, esta razão aqui vai dar 1. Então, a gente vai abrir uma exceção e você vai anotar aí no seu caderno também agora, que o índice de refração do ar vai valer 1, certo? De fato, vale 1? Não, ele é maior do que 1, mas numa boa aproximação a gente considera 1, tá bom? E o índice de refração relativo, tá? Relativo, ele é calculado pela razão entre dois meios. Então, olha aqui, se eu quero saber o índice de refração relativo entre meio A e meio B, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o índice de refração de A pelo índice de refração de B, tá? Então, se eu quero o índice de refração de AB, eu simplesmente divido NA por NB. Agora, vocês estão vendo esse truquinho aqui, ó, que eu troquei os índices de refração por velocidade? Me acompanha aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. A gente definiu que o índice de refração de A é C por VA. Então, eu posso imaginar que o índice de refração de B vai ser C sobre VB. Não é isso? Bom, então agora vamos pensar o seguinte. Eu quero o índice de refração relativo a B. Então, a definição me diz que é NA sobre NB. Só que NA, a gente tem aqui. Quem é o NA? NA é C sobre VA. E também temos o NB. Quem é o NB? É C sobre VB. C sobre VB. Fração de fração, você vai manter a primeira e inverter a segunda. Olha só. Então, como C é constante, ela aparece aqui multiplicando e dividindo, cancela. Índice de refração relativo entre o meio A e B vai ser a velocidade de B sobre a velocidade de A. Certo? Então, está demonstrado aí o que aparece na aula. Confiram. Certo? Demonstrei para vocês. Bom, próximo passo da aula é fazer exercício. Não, mas antes de exercício, vamos ver isso que a gente discutiu lá no simulador, tá certo? Ó, então, aqui introdução, vejam que eu vou ligar a minha lanterna, tá certo? Aqui eu tenho a representação de um feixe estreito, pode ser um laser. Observem que comutativamente ocorre a refração, mas a gente vai, a princípio, pensar aqui na refração, tá certo? Percebem que a luz incide obliquamente no meio. A normal é a mesma coisa lá da reflexão, tá certo? Aqui ela vem do meio material ar para o meio material água, tá? Ó, o que eu disse também, o índice de refração aqui está aproximado em 1, tá? Aproximado em 1. Vamos lá. Percebem, ó, que eu vou alterando, sofre alteração. Eu vou mudando a posição da luz incidente, eu vou mudando a posição da luz refratada. Ó, esse desvio vai depender também do índice de refração ou da refringência do meio, certo? Eu vou para cá, que eu tenho algumas opções extras, ó, consigo controlar algumas coisas. É basicamente a mesma apresentação, mas aqui eu tenho mais ferramentas, tá? Do que ali na introdução.
observem a luz incidente, a luz refletida, refratada. Eu posso pôr ângulos aqui, olha só o desvio, gente. Ela incide com um ângulo de 58 graus e refrata com um ângulo de 34 graus. Agora, olha só que bacana isso. Isso vai me indicar a velocidade da luz. Vocês estão vendo? Uma vez a velocidade da luz. Então, isso aqui é a luz no vácuo. Já aqui embaixo, ela está com 67% só da velocidade no vácuo, ou seja, ela ficou mais lenta, tá certo? E essa mudança de velocidade gera esse desvio aqui, tudo bem? Era isso que a gente estava conversando. Agora vamos inverter as brincadeiras aqui. Eu vou deixar a água aqui para cima e o ar embaixo, tá certo? Percebam que eu também tenho um desvio, tá? Agora a luz sai de 30 graus para 42 graus. Então esse desvio pode tanto aproximar a luz da reta normal quanto afastar da reta normal. Vamos refazer a condição inicial, incidindo do ar, refratando na água. Vejam que o ângulo de refração diminui, tá? Esse meio é mais refringente, a luz se propaga mais lentamente, então ela se aproxima da normal. Ao inverter isso, forçar a passagem da luz da água para o ar, aqui ela se propaga mais lento e aqui ela se propaga mais rápido. Então, quando a velocidade de propagação aumenta, a luz se afasta da normal, tá certo? Eu acho que por hora está dentro do que a gente discutiu na aula, então é resolver exercício agora, tudo bem? Vamos lá para os exercícios? Ó, gente, antes de você começar o exercício comigo, para um pouquinho o vídeo, vai lá, toma uma aguinha e encara de frente esse exercício aí, tá bom? Aí depois que você brigar com o exercício, você volta aqui para conferir o que você fez, joia? Bom, já tomou sua água, já voltou, então vamos à resolução do exercício. Podem ver que eu baguncei tudo aqui, graficamente, né? Eu coloquei todos os gráficos aqui, né? A diagramação do exercício está muito ruim, mas pega a apostila e você acompanha, só para eu poder fazer a leitura com vocês. Ó, então é o seguinte, em um laboratório de pesquisa de uma indústria de materiais ópticos, um estudo a respeito do comportamento da radiação visível no interior de certo vidro revelou o gráfico a seguir, para o índice de refração N em função do comprimento de onda. Tá? Então, gente, olha só, a luz vermelha tem um comprimento de 700 nanômetros, alaranjado 600 e assim vai, violeta 450. Então, conforme a luz vai ficando mais energética, a frequência vai aumentando e o comprimento de onda vai diminuindo, tá bom? E o seguinte, só para constar, 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, tá? Uma unidade de comprimento bem pequenininha. Mas olha só, 450 nanômetros é a luz violeta. Então, na luz violeta, o índice de refração é 1,8. Para o vermelho é 700. Para o 700 eu vou ter 1,2 como índice de refração. Estou só ajudando vocês a fazer a leitura do gráfico, tá? Olha, 650, 550 é o verde. O índice de refração é 1,6, tá? E o que a gente discutiu? O índice de refração está relacionado com a refringência do meio. Então, a gente observa que a refringência do violeta é maior que a do verde, que é maior do que a do azul, e assim vai, tá? Rebateria, e assim vai. Mas olha só, então isso vai implicar no desvio também, tá? Porque a refringência do violeta é a maior de todas. Então vejam que a luz violeta é que sofre maior desvio. A da luz vermelha é o menor índice de refração. Então está aqui o vermelho com o menor desvio de todos, tá certo? Então conseguem relacionar essas três imagens aqui? O gráfico, tá certo? Vai me indicar que menores comprimentos de onda são mais refringentes e maiores comprimentos de onda menos refringente. A tabela vai me contar
que do vermelho para o violeta o comprimento de onda diminui. Então, pensando de forma ao contrária, né, do violeta para o vermelho, os desvios diminuem, tá bom? Então vamos lá, com base nessas informações, responda aos itens. Gente, aqui você vai anotando, tá? Não tem por que eu só escrever o que eu vou falar. Qual cor de luz referente ao menor índice de refração? Qual a cor da luz referente ao menor índice de refração? Vamos lá de novo, o menor índice de refração aqui é 1,2, que é de 650 a 750 nanômetros. Quem está nessa faixa? Vermelho, tá bom? Então, qual a cor de luz referente ao menor índice de refração? Vermelho, joia? Qual a cor da luz referente ao maior índice de refração? O maior índice de refração é 1,8, 450 nanômetros. Violeta. Então, repetindo e respondendo, qual a cor da luz referente ao maior índice de refração? Luz violeta. Considerando a figura a seguir, que é essa aqui, ó, ela está fora de ordem, mas considerando a figura a seguir, que mostra os possíveis desvios das luzes monocromáticas em relação à direção original, e confrontando com os resultados dos itens anteriores, qual a correlação entre o desvio da luz, entre o desvio que a luz é submetida e ao índice de refração? Bom, falei bastante isso durante o exercício, mas aqui para fechar. Então, qual a correlação entre o desvio que a luz é submetida e o índice de refração? Então, anota aí. Quanto maior for o índice de refração, maior será o desvio, tá? Essa é a correlação esperada. E, por fim, determine a velocidade de propagação da luz vermelha no interior desse vidro. Então, grava que o índice de refração do vermelho é 1,2, certo? Olha só. Então, para resolver só um minuto que a câmera está muito lenta aqui. Espera aí, gente. Bom, acho que eu consegui resolver o problema aqui. Agora está mais normalzinho. Então, o que a gente viu para o índice de refração da luz vermelha? Ele vale 1,2. Ah, qual é a unidade de medida disso? Bem perguntado, ainda bem que você perguntou agora. Qual é a unidade de medida? Essa mesmo, nenhuma, tá? Por que nenhuma? Porque a gente vai estar dividindo velocidade por velocidade, velocidade por velocidade. Então, o índice de refração é o que a gente chama de medida física adimensional. Grandeza física adimensional não tem unidade de medida, certo? Bom, dando sequência aqui no exercício, ele quer, portanto, descobrir a velocidade de propagação da luz vermelha, tá certo? A velocidade de propagação da luz vermelha. Bom, faz a relação aí, n da luz vermelha, c sobre v do vermelho, vai dar a sua velocidade. Como assim vai dar velocidade? Faz aqui, ó, troca de posição. Velocidade no vermelho é c dividido por nv, tá? Velocidade no vermelho vai ser 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 1,2, que não tem unidade de medida, certo? Então, efetuando a divisão aqui, 3 dividido por 1,2, a gente vai ter 2,5 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Então, a velocidade da luz vermelha nesse vidro será de 2,5 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a resposta do exercício. Joia? Próximo exercício. Vamos lá. Um professor de física resolveu mostrar em sala um experimento sobre a refração. Esse aqui já é da aula seguinte. Então, finalizamos essa aula. Vamos para a próxima. Falar de leis de refração. Ó, voltando lá para a primeira tela da aula. Quais são as duas leis da refração? Está aqui, ó, a primeira delas. A primeira lei afirma que
se estão no mesmo plano os raios incidente e refratado, assim como a normal, a superfície do ponto de incidência. Tá? Lembra quando eu peguei a apostila e dobrei a apostila e desenhei raio incidente, raio refletido? Vocês ficaram horrorizados que eu estava rabiscando as costas da apostila? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Espera aí que eu já vou mostrar para vocês. Só um instante. Ó, estão vendo aqui? O raio incidente e o raio refratado estão no mesmo plano, tá? Seria impossível eu ter uma refração numa condição dessa, porque aí o raio incidente está em um plano e o raio refratado está em outro plano, certo? Raio incidente, raio refratado e reta normal, todos eles no mesmo plano, tá? Todos eles no mesmo plano. Essa é a primeira lei. E a segunda lei é a lei de Snell. Perdi aqui a leitura. Aqui a lei de Snell afirma que há uma proporcionalidade entre o seno dos ângulos de incidência e refração pelo quociente dos índices de refração, tá certo? Olha aqui a figurinha, ângulo de incidência, ângulo de refração, tá? Eu vou para o simulador com vocês mais uma vez e lá a gente consegue verificar isso daí. Olha lá, turma. Então, observem aqui o que eu tenho para vocês. Ângulo zero na incidência, ângulo zero na refração. Eu vou aumentar em 10 graus aqui em cima. Opa, 10 graus. Aqui embaixo aumentou 7,5, tá certo? Então, 10 graus em cima, 7,5 embaixo. Se eu for para 20 graus aqui em cima, 20 graus. Aí, tá pronto, quase. O que a gente tem aqui? 14,5. Opa, né? Como aqui eu não consegui os 20 certinho, vamos ver se eu consigo pôr os 20 certinho. Aí, 20, ó, 14,8. Vocês já vejam que não bateu certinho. Tá próximo, mas não tá certinho. De 0 para 10, aqui deu 7,5. Agora, de 0 para 20, aqui deu 14,8. O esperado era 15. Vamos lá, mais 10. Ó, 30, aqui 22, tá certo? Não bate, gente. Se eu pôr 40, eu não vou manter a proporção lá embaixo. Se eu pôr 40, ó. Bom, 40. O que a gente viu? 7,5, não é? 7,5, 15... 22,5, 30. Era para eu ter 30 graus. Eu não tenho 30 graus. Eu tenho 28,9. Tá? Então, ó, vamos jogar ali 60. 60 aqui, 40,5. Perceberam que não existe uma proporção direta entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração? Essa proporção será entre o seno desses ângulos. Tá certo? Entre o seno desses ângulos e a razão desses índices de refração aqui. Então, você vai fazer seno de 60 sobre seno de 40,5 igual a 1,33 dividido por 1, tá certo? Aí você encontra sempre os valores. Isso é a lei de Snell, tá? Essa é a lei de Snell que a gente vai trabalhar em exercícios, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa com vocês. Ele não... Tá. Bom, só divagando aqui. Fechou? Lei de Snell é bem simples, gente. É só aplicar na formulinha. Vocês querem que eu escreva? Vamos lá. Vou escrever para vocês perceberem que o negócio é tranquilo mesmo, tá? Só um instante que tá... Gente, eu saio daqui, abro página na internet, ele trava a minha câmera. Mas, ó, o seguinte. O que a gente tem ali para o desenho? O que é dado? Ó. Aqui é a normal, tá certo? Essa linha aqui é a superfície, que no caso vai estar separando ar e água, tá? Ar e água. E eu vou desenhar um feixe de luz. Um feixe de luz.
que se aproxima da água com um ângulo de refração αi, tá? Ele vai sofrer um desvio. Ó, essa seria a trajetória normal da luz. Ela sofre um desvio e passa a se propagar com um ângulo αr, tá? αr. Então, esses ângulos não são proporcionais de maneira direta. Eles precisam ser proporcionais, ou eles serão proporcionais através do seno. Então, o seno do ângulo I e o seno do ângulo R são proporcionais. Proporcionais a quem? Ao N da água, que a gente vai chamar de vai, pelo N do ar, que foi da onde a luz veio, tá? Vem. Então, seno I, seno R é N do vai e vem, tá certo? Vai e vem, gente, não tem como errar. Vai e vem. Eu posso escrever a lei de Snell de uma outra forma também. Ó. Se eu fizer a multiplicação aqui em x, eu falo para vocês que seno do ângulo de incidência vezes n do meio de incidência, que é o n vem, vai ser igual ao seno do ângulo de refração vezes o índice de refração do meio refratado. N vai. Tá bom? Agora é só a gente resolver exercícios. Tá bom? Vou para o exercício então com vocês. Mesma coisa. Dá uma paradinha aí no vídeo, resolve esses exercícios e depois você volta. Bom, então está aqui o exercício. Um professor de física resolveu mostrar em sala um experimento sobre refração. Com um ambiente escuro, ele fez um estreito feixe de laser vermelho ser refratado do ar para a água, contido em um aquário com a forma de um paralelepípedo. Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou ligeiramente a água com algumas gotas de leite e espalhou um pouco de vapor, obtido a partir da sublimação do gelo na região logo acima do recipiente. Por que esses cuidados, gente? Só um detalhe, mas para a gente ver a luz da lanterna, ela tem que chegar no nosso olho. Como o laser é um feixe de luz colimado, ele não vai chegar no nosso olho, a não ser que ele encontre partículas de impureza no meio para sofrer reflexão. Então ele vai refletir no vapor do gelo seco e ele também vai refletir nas gotinhas de gordura do leite, tá bom? Por meio de um transferidor e com o auxílio de um aluno, o professor concluiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície plana era de 30 graus. Observe a figura ilustrando esse experimento. Bom, eu não pus a figura aqui, mas eu fiz um desenhinho aqui para a gente ilustrar isso, tá bom? O feixe de luz da lanterna laser forma com a superfície um ângulo de 30 graus, tá? Esse é o desenho. Bom, consultando uma tabela, o professor mostrou para os seus alunos que o índice de refração absoluto da água era de 1,73, aproximadamente raiz de 3, e considere o índice de refração do ar a 1. Determine o ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal à superfície da água. Bom, então olha só, quais são as informações que nós temos para esse problema, tá? Quais são os dados fornecidos aí no enunciado? Bom, o primeiro dado é que o índice de refração da água é 1,73, aproximadamente raiz de 3. Tá? O índice de refração do ar, ele pede para considerar 1, tá certo? O que mais ele vai fornecer para a gente? Ele vai fornecer ali depois os valores dos ângulos, mas o importante é a pergunta. Eu vou ler de novo. Determine o ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal. Então ele quer saber da gente o ângulo de refração, tá certo? Ele quer saber o ângulo de refração. E para isso ele sugere um roteirinho. A gente vai seguir esse roteiro aqui para resolver isso.
na primeira pergunta dele é a seguinte: de onde a luz provém? Gente, qual é a origem da luz? Qual é o meio de origem da luz? Isso aí, o meio de origem da luz é o ar, tá certo? A luz está vindo, ela provém do ar, tá? Na situação 2, ele pergunta: qual o índice de refração do meio em que a luz provém? Então, a gente já indicou isso, mas o N do ar vale 1, tá certo? Na questão 3, para que meio a luz passa? Bom, a luz passa, e nesse exemplo, para a água, tá certo? A luz passa para a água. E 4. Qual o índice de refração do meio para onde a luz passa? Também é um dado e a gente já deixou indicado. O índice de refração da água vale raiz de 3 aproximadamente, ou 1,73 se você preferir, tá? E agora pergunta 5, qual o valor do ângulo de incidência? Opa, aí vale a pena a gente ter um cuidado. Vamos voltar aqui para a folha. Esse ângulo que ele dá de 30 graus, ele serve apenas como uma referência, porque ele está longe de ser o ângulo de incidência, porque obrigatoriamente o ângulo de incidência é o ângulo formado entre raio incidente e reta normal. Então, aqui no caso, esses ângulos são complementares. Nós vamos ter uma incidência de 60 graus, tá certo? Uma incidência de 60 graus. Volta para cá e respondemos o tópico 5, tá certo? O ângulo de incidência é 60 graus. Agora, qual o valor do seno do ângulo de incidência? Qual o valor do ângulo do seno de incidência? Então, aqui, respondendo o tópico 6, o seno de alfa I vai ser o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, tá certo? Está indicado aí na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. E por fim, o que se pede? O que se pede, gente? Também já mostrei para vocês ali atrás. Ele está pedindo o ângulo de refração. É isso que ele pede, certo? Agora, aplique a lei que permite ao fenômeno e encontre o valor da grandeza pedida. Então, esse roteiro, gente, por favor, podem seguir para resolver todos os probleminhas que vocês tiverem que resolver aí dessa aula, tá? Primeiro identifica de onde a luz provém, identifica qual é o índice de refração, identifica para onde a luz vai e identifica também ou determina o ângulo de incidência desse meio, o índice de refração desse meio, tá certo? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai descobrir o ângulo de incidência e você vai descobrir o seno desse ângulo e aí você resolve o problema. Ah, professor, mas e se ele pede a incidência? E se ele pede outra coisa? Gente, a ideia do roteiro é a mesma, esse é o esqueleto. É lógico que você adequa ele ao seu problema, tá? Mas, resolvendo agora aqui com vocês. Qual é a lei que cabe? Seno de incidência sobre seno de refração, do ângulo de refração, é N vai sobre N vem, tá certo? Substituindo seno de incidência, a gente já tem aqui, ó, galera, já tem aqui, é raiz de 3 sobre 2. Seno de refração, do ângulo de refração, não sei, mantenho aqui. N vai para onde a luz vai, gente? Está aqui identificado, a luz vai para a água, cujo índice de refração é raiz de 3. E da onde ela vem? Ela vem do ar, tá? Faz aqui
a multiplicaçãozinha e a gente vai obter o quê? Raiz de 3 vezes seno do ângulo de refração é igual a raiz de 3 sobre 2. Aí você simplifica o problema, cancelando as raízes de 3 aqui, e vai sobrar aqui o seno do ângulo de refração é igual a meio, tá certo? E aí vocês vão olhar nos dados que o professor deixou ali destacado no enunciado, seno de 30 graus também vale meio. Qual é a conclusão do problema? Que o ângulo de refração é de 30 graus, tá certo? E, gente, para quem está perdido aí, que está sofrendo para entender essa letra bizarra aqui que eu estou fazendo, isso é o meu alfa, tá? Uma letra grega. É que vocês sabem que a qualidade da minha letra não ajuda muito. Bom, mas enfim, resolvido esse exercício, vamos para o próximo. Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente poder ler e resolver junto. Suponha agora que para o mesmo par de meios do exercício anterior, o raio de luz tenha sido refratado da água para o ar, sob o ângulo de incidência de 30 graus. Nessas circunstâncias, determine o respectivo ângulo de refração. Então, para resolver esse exercício, vamos seguir o mesmo roteiro da aula, só que agora vejam que está ao contrário, tá certo? Agora está ao contrário o nosso probleminha. Eu voltei uma página para a gente poder seguir o roteiro. Então, na primeira indicação, de que meio a luz provém? Ele não inverteu a condição, então agora ele provém da água, tá certo? Qual o índice de refração de onde a luz provém? Então, no 2, o índice de refração da água é raiz de 3. Para que meio a luz passa? Então, aqui no 3, a luz passa para o ar, tá bom? E qual o índice de refração do ar? Estou seguindo um roteirinho. O índice de refração do ar vale exatamente aqui para o problema 1. Tá? Qual o valor do ângulo de incidência? Bom, então o ângulo de incidência mudou agora. O alfa de incidência é 30 graus. 6. Qual o valor do seno de incidência? Bom, já vimos que seno do ângulo de incidência é o seno de 30 graus. Portanto, seno de alfa 1 vale meio. E o que se pede? Bom, novamente, eu estou pedindo o ângulo de refração. Só que agora o problema está diferente. Eu vou fazer um pouquinho mais simples aqui a construção do desenho para vocês. Superfície que separa água e ar. Reta normal. Água. Ar. A luz está incidindo da água para o ar com 30 graus. Certo? Ele quer saber qual será o ângulo de refração. Aplica a lei de Snell de novo. Seno de αi sobre seno de αr é n vai por n vem. Tá vendo? A mesma coisa aqui. Bom, seno de incidência, meio. Seno de refração eu não conheço. N vai. Para onde a luz vai? Ela vai para o ar. Então ela vai para o 1. E ela vem de onde? Ela vem da água. Raiz de 3. Tá? Faz a multiplicação. A gente encontra que seno de alfa R. Seno de alfa R é raiz de 3 sobre 2. Portanto, alfa R vale 60 graus. Então, se eu for completar esse desenho, eu devo indicar aqui em cima 60 graus, tá? Eu não completei do exercício anterior, então eu vou completar agora. Ó,
se ela incide com 60, refrata, formando 30. Certo? Eu vou pôr aqui os dois desenhos para vocês compararem. Um tá bonito e outro tá horroroso, né? Mas tudo bem, olha só. Quando a luz vem do ar e vai para a água, certo? Como o índice de refração da água é maior que o índice do ar, o raio de luz se aproxima da normal. E aqui, quando ele vai da água para o ar, tá certo? Ele vai para um índice menor, ele é mais rápido, ele se afasta, tá bom? Agora outra coisa, como que eu poderia ter resolvido esse exercício sem ter feito conta, né? Ter resolvido o exercício 2. Princípio da reversibilidade da luz. Ó, incide com 60, refrata com 30. O princípio da reversibilidade não fala que, independente do sentido, a trajetória é a mesma? Então, aqui o que eu fiz? Só mudei o sentido, mas a trajetória tem que ser mantida, tá bom? Mas eu fiz dessa forma aqui para a gente praticar, tá bom? Para a gente praticar. E agora, a gente fecha a aula, tá certo? Com o último exercício aqui, bem simplesinho. Ou melhor, ele não é tão simples, mas a gente acabou de resolver aqui. E vocês vão ver aqui, ó, quando a luz for refratada de um meio menos refringente a outro mais refringente, o raio refratado é desviado no sentido de se aproximar da normal. Vamos voltar aqui lá para o nosso primeiro desenho. Ó. Quando a luz o que está escrito ali? Do meio menos refringente para o meio mais refringente. O que está acontecendo? Está se aproximando. Observem aí no desenho de vocês, também mostra a aproximação. Então, na resposta, o raio será desviado no sentido de se aproximar da reta normal. Então, escreve aí de se aproximar da reta normal. E aqui, quando a luz for refratada do meio mais refringente para o menos refringente, o raio é desviado no sentido de se afastar da reta normal. Certo, gente? Fechamos essa sequência de aula. Espero que vocês tenham ficado comigo até o fim aqui, guerreiros valentes, ouvindo eu falar e aprendendo essa ciência tão fantástica que é a física. Gente, estou morrendo de saudades. Em breve eu quero dar um abraço em todo mundo. Por hora não pode, para evitar a pandemia. Mas em breve eu quero dar um abraço em todos vocês, que eu não aguento mais de saudades. Gente, tchau. Beijo para vocês.